5 pessoas da mesma família estão presas em São Paulo, suspeitas de causar a morte de uma criança por espancamento. A polícia do Rio diz que suspeito de participar do ataque à produtora Porta dos Fundos fugiu para a Rússia. Temporal inunda ruas inteiras na região metropolitana de São Paulo. Carro cai em buraco aberto pela chuva em rodovia de Minas Gerais. A venda de veículos novos no Brasil sobe mais de 10% em 2019. Balança comercial do país tem superávit de quase 47 bilhões de dólares, mas é o pior resultado em 4 anos. A Polícia Internacional envia ao Líbano uma ordem de prisão contra o ex-presidente da Nissan, o brasileiro Carlos Ghosn. A atriz é presa nos Estados Unidos, acusada de matar a própria mãe a facadas. Entra em vigor amanhã a lei que pune abusos cometidos por autoridades de todos os poderes. O consumidor já pode se cadastrar para não receber ligações com ofertas de crédito consignado. Acho muito bom isso. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. A polícia de São Paulo investiga se a morte de uma criança de apenas 3 anos foi em decorrência de maus tratos causados por parentes. Os avós maternos e uma tia do menino estão em prisão temporária. A mãe dele e um tio foram presos preventivamente. Foi aqui neste hospital, na zona sul de São Paulo, que ninguém apareceu para cuidar do enterro. O Conselho Tutelar da região de Parelheiros informou que não vai se pronunciar. E a polícia do Rio descobriu que o suspeito de atacar a produtora do Porta dos Fundos no dia 24 de dezembro está em Moscou, na Rússia. Eduardo Fauzi embarcou no dia 29 de dezembro, um dia antes da expedição do mandado de prisão. O repórter Fábio Barreto tem mais informações ao vivo. Boa noite, Fábio. Agora, qual a medida que a polícia deve tomar para prender esse suspeito? A lista de procurados. Ainda de acordo com a polícia, Eduardo Fauzi chegou de táxi no aeroporto internacional Tom Jobim, que fica aqui na zona norte da capital, e embarcou para Paris, na França, antes de seguir para Moscou, capital da Rússia, onde ele tem uma namorada. Só no ano passado, Fauzi fez 3 viagens à Rússia. Ele está com passagem de volta comprada para o dia 29 de janeiro. Segundo a investigação, Eduardo Fauzi é o responsável pelo ataque à sede da produtora Porta dos Fundos, no bairro do Humaitá, que fica na zona sul aqui do Rio, que aconteceu no dia 24 de dezembro, na véspera de Natal. O episódio foi registrado por câmeras de segurança da rua. Os investigadores afirmam que 5 pessoas participaram da ação utilizando bombas e que Fauzi foi o único que fugiu com o rosto descoberto. A porta de entrada do edifício ficou destruída nesse ataque. A produtora tem sido alvo de críticas pela maneira como retratou Jesus Cristo em um especial de Natal. Ontem o Fauzi, só para que vocês possam ter uma ideia, publicou um vídeo nas redes sociais em que chama os integrantes da produtora Porta dos Fundos de criminosos e marginais. E o Eduardo Fauzi também já responde a processos por ameaça, agressão contra a mulher, lesão corporal e formação de quadrilha. Raquel, Marcelo. Obrigada, Fábio. Foi enterrado hoje o corpo da mulher assassinada durante o Réveillon em Sapucaia do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. Ela festejava a virada do ano na rua com a família quando foi atingida por um tiro. No velório de Josiane da Silva, de 31 anos, a família... De novo e tirar mais vida? É isso que vai acontecer. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Um motorista bêbado atropelou um ciclista e... Ninguém foi preso. Subiu para 3 o número de mortes causadas pela explosão dentro de uma casa no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. A polícia suspeita que no local funcionava um laboratório para a produção de drogas. A terceira vítima... Ao todo, são 15 comunidades sob o domínio de diferentes facções criminosas. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais confirmou a morte de 3 pessoas que se banhavam em uma das cachoeiras do Parque Ecológico do Paredão, em Guapé, no sul do estado. As 3 vítimas eram da mesma família. Bombeiros de um grupo especializado neste tipo de ocorrência sobre as chuvas na região foram salvas por moradores.
E um temporal de 3 horas de duração provocou estragos em bairros de Belo Horizonte e também em Ibirité, que fica a 50 quilômetros da capital mineira. Em Ibirité, na região metropolitana, Tailândia sofre com a lama deixada pelos alagamentos. A frente fria avança pelo sudeste e provoca mais chuva na região. Previsão de pancadas volumosas entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo nesta sexta-feira. Chuvas típicas de verão também são esperadas em boa parte do país. E a condição para temporais mais intensos se mantém entre o Piauí, a Bahia e o oeste de Minas. Nas áreas claras do mapa, tempo firme e ensolarado. No litoral, a Marinha do Brasil emitiu alerta de ressaca desde Santa Catarina até o Paraná, com ondas de 2,5 metros. Os cariocas vão ter muita chuva e risco de transtornos, com máxima de 28 graus. Em São Paulo, a sexta-feira ainda terá muitas nuvens e condição para chuva a qualquer hora, com máxima de apenas 23 graus. Mas o sol volta no fim de semana. Entra em vigor amanhã a lei de abuso de autoridade, que criminaliza e também estabelece punições para excessos cometidos por servidores públicos. A lei que está entrando em vigor foi sancionada em setembro. Que podem afetar a independência do juiz. Bruno Grossi será o novo secretário de Assuntos Estratégicos do governo, um órgão ligado à presidência da República. Atualmente, Bruno é secretário adjunto de Gestão Orçamentária do Ministério da Economia. O cargo estava vago desde a saída do general Maynard Marques da Santa Rosa, que pediu demissão em novembro. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que vai cumprir a lei ao sancionar o projeto sobre o fundo partidário. Na portaria do Palácio da Alvorada, Bolsonaro disse que aguarda a chegada do projeto do ano pelas redes sociais. Além do novo salário mínimo de R$ 1.039, que já está em vigor, outras medidas como as mudanças nas contribuições previdenciárias e o limite de cobrança de juros para o cheque especial devem impactar o bolso do trabalhador este ano. Para quem recebe salário mínimo, 2020 com mais folga e menos dívidas. Tomara, a gente está apostando nisso. Começou a funcionar hoje o serviço Não Me Perturbe dos bancos. O consumidor pode se cadastrar para não receber ligações com ofertas de crédito consignado. Todo R$1. A balança comercial brasileira teve saldo positivo em 2019. As exportações superaram as importações em 46 bilhões de dólares. Apesar disso, foi o pior resultado dos últimos 4 anos. O motivo para o saldo diminuir é que no ano passado as exportações tiveram um recuo de 7,5%. Já a venda de veículos no Brasil cresceu mais de 10% em 2019. Segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a FenaBrave, foram mais de 4 milhões de unidades emplacadas, incluindo aí automóveis, caminhões, ônibus, motocicletas e outros veículos. E vamos a outro giro de notícias pelo Brasil. Ele foi solto na natureza. A Interpol emitiu hoje uma ordem de prisão contra Carlos Ghosn. O brasileiro que comandou a Nissan e foi preso depois de um escândalo fugiu do Japão para o Líbano. Na casa onde o ex-executivo e confiscou um valor equivalente a 50 milhões de reais depositados pelo ex-presidente da Nissan. Já passa de 30 o número de mortos nas enchentes provocadas pela chuva que atinge a capital da Indonésia. A enxurrada destruiu quase 5%. Você vai ver em instantes. Neste ano, a agenda de feriados que vão cair em dias de semana será maior que a de 2019. Não perca, a gente volta já já. Os produtos da Jequiti. Sonha que dá! Mais de 50 mil estudantes se preparam para a segunda fase dos vestibulares da FUVEST e também da Unicamp, Raquel. As provas da FUVEST já são agora, domingo e segunda-feira. Por isso, focados nos estudos, muitos candidatos abriram mão até das comemorações de Ano Novo. Olhar atento, caneta na mão e muita Nunca é cedo para estudar e para se dedicar e correr atrás dos seus sonhos.
Um novo programa de computador traz esperança para reduzir o número de mortes e as sequelas provocadas por acidentes vascular cerebral. O software pode acelerar em até 10 vezes o diagnóstico de AVC. Médicos e enfermeiros se apressam para... O Atlético Mineiro acertou a contratação do técnico venezuelano Rafael Dudamel, que comandava a seleção da Venezuela desde 2016. O treinador assinou por 2 temporadas com o Atlético. O ano mal começou e já tem gente, Marcelo, de olho nos feriados de 2020. Aqui vai ter bastante, né? Serão 11 dias de semana. Acontece que nem todo mundo fica tão feliz com a notícia. O volume de bens e serviços produzidos pelo país em 2020. Uma boa noite para você. Boa noite, Brasil. Tchau. Procurando uma consultora para conhecer os produtos da